Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Que Jesus nos envolva a todos em sua profunda paz, aos encarnados e desencarnados que aqui nos achamos reunidos em nome dele. A década de 1930, no século XX, foi uma das mais difíceis que nós tivemos no século passado aqui na Terra. Foi nessa década que fixaram-se na Terra, desenvolveram-se com força ideologias e filosofias das mais terríveis que o nosso planeta conheceu, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo, o comunismo, e também no campo da filosofia pura, exatamente por causa do medo que as pessoas experimentavam, do clima de terror que havia na Terra, sobretudo com a divisão do mundo, polarizando-se entre as duas potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi nessa época, na década de 30, que um filósofo francês, dos maiores que já houve na Terra, chamado Jean-Paul Sartre, desenvolveu uma filosofia que ele chamou de existencialismo, uma filosofia essencialmente materialista. As grandes potências da época, as nações poderosas, como eram naquela época ainda a Inglaterra, era a França, os Estados Unidos principalmente, a União Soviética, que ainda não tinha sido, estava longe de ser desfeita, como ocorreu nos nossos dias, tinham uma hegemonia, sobretudo militar, que imperava em todo o planeta. Era uma situação bastante tensa que a Terra vivia, porque era a época também que prenunciava-se a Segunda Guerra Mundial, que começou no fim dessa década, em 1939, quando a Alemanha de Hitler invadiu a Áustria e a Polônia. Então era um clima muito difícil, muito pesado. Não havia campo nas estruturas mentais e afetivas das pessoas em todo o planeta para considerações de ordem superior. Não havia qualquer possibilidade, por exemplo, de expansão da mensagem genuinamente cristã neste período negro da humanidade. E, no entanto, foi nessa época, foi no ano de 1938, que veio à luz uma das obras mais interessantes enviadas pelo mundo espiritual à Terra, através da mediunidade de Chico Xavier, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que foi um dos maiores escritores do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras. E nesta obra extraordinária, cujo título coloca uma situação paradoxal em relação à época, contraditória em relação ao que se vivenciava no mundo. Porque no mundo o que imperava era o poderio econômico-militar de algumas nações. Como que o Brasil poderia, nesse contexto sombrio desta quase metade do século XX, surgir como uma nação que pudesse acolher o mundo, que pudesse ser paz, como o título dessa obra sugeria: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aparentemente era um enigma insolúvel, mas a sabedoria da espiritualidade superior, onde, acima de todos, encontra-se Jesus, estava delineando para nós aspectos espirituais que envolvem a evolução do planeta Terra e particularmente do Brasil, de uma maneira notável. Nesta obra, Humberto de Campos, reproduzindo o pensamento dos espíritos superiores, porque nós sabemos que o guia de Chico Xavier era o Emmanuel. No entanto, o Emmanuel convidou o espírito Humberto de Campos para que ele ditasse esta obra, escreveu-a preliminarmente no plano espiritual,
depois passou a Chico Xavier, exatamente por causa das habilidades literárias que Humberto de Campos cultivara aqui na Terra. Ele foi escolhido para trazer essa obra importantíssima para o nosso entendimento do desenvolvimento da civilização brasileira, sobretudo. Quando nós pensamos em termos de poderio de países, de nações na Terra, nós lembramos que todas as nações que tiveram hegemonia, que tiveram predomínio na Terra, tiveram seu auge, depois passaram. Lembremos da Grécia, que era o suprassumo da filosofia, onde reencarnaram-se espíritos de notável capacidade intelectual que lançaram as bases da filosofia que seria desenvolvida ao longo dos séculos seguintes. Nós temos Atenas, a cidade-estado na mesma Grécia, onde havia um extraordinário poderio militar. Nessa época sobressaiu-se o Império Romano, que conquistou metade do mundo conhecido, dominando inclusive Atenas e todas as outras cidades que estavam, como Esparta, que era a militar, com o seu poderio econômico e um exército que era o mais poderoso da época. Quando nós vamos para o século XX, temos todas essas civilizações parado no tempo, desfeito o seu poderio. Onde está a grandeza da Grécia hoje, um país que se encontra em extremas dificuldades econômicas, sociais e culturais? Onde está a grandeza do antigo Império do Egito, que foi um dos maiores que houve na época? Onde está a grandeza do Império Sírio, dominado por Alexandre, que também na sua época dominou quase que o mundo conhecido inteiramente? Hoje, onde está a grandeza da própria Inglaterra, que foi um dos maiores impérios coloniais que conhecemos aqui no planeta? Onde está a grandeza da cultura francesa, que dominou a Terra, sobretudo o Ocidente, por um largo período? Até a década de 60, a cultura que nos influenciava não é a norte-americana como ocorre hoje, era a cultura francesa. No entanto, todos esses impérios passam, cumprem o seu papel de alguma forma e vão caindo no esquecimento. A gente vê que a Europa hoje, esses países que eram tidos e ainda são tidos de certa forma como muito importantes, estão caindo, porque todas cumpriram o seu papel, e esse papel muitas vezes foi à custa de conquistas militares muito sangrentas, foi à custa de muito sangue derramado. Como poderia, colocamos, um império que se ergueu à custa da exploração de outros povos menores, mais enfraquecidos militarmente, através de atitudes em que se basearam, que se fundamentaram na crueldade? Como poderiam essas nações conseguir levantar, colocar em questão o Evangelho de Jesus sobre uma base de sangue? Seria absolutamente impossível. Esse, então, seria o destino reservado às nações. Cada qual enfrenta o seu ciclo, cumpre o seu papel da maneira que pode. E o Espírito Humberto de Campos, nessa obra, revelou que o Brasil está destinado a ser a pátria do Evangelho. Mas essa pátria do Evangelho, como está no título, tem uma outra expressão anterior: coração do mundo. Quando nós ouvimos a expressão coração do mundo, sugere acolhimento, sugere recebimento, sugere receber nos braços alguém, pessoas, alguma coisa. E esse foi exatamente o sentido que os Espíritos quiseram dar a essa terra chamada Brasil, quando disseram que ela é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Ainda hoje, frequentemente, nós ouvimos pessoas perguntarem: mas como pode um país, com as dificuldades que o Brasil enfrenta, com a corrupção avassaladora,
né, com um comportamento moral das massas ainda deixando muito a desejar, como poderia ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Para que nós compreendamos isso, é preciso que nós entendamos como que se deu o processo de desenvolvimento histórico da humanidade no que diz respeito à transmigração, ao transporte de espíritos de uma região para outra. Na época em que o Brasil foi descoberto, 1500, o Brasil, o mundo, sobretudo a Europa, estava enfrentando uma situação particularmente muito difícil. Ela vinha de guerras sucessivas, como das guerras entre Inglaterra e França. Das cruzadas, foram 8 cruzadas patrocinadas por estados católicos que devastaram o mundo árabe a pretexto de defender o túmulo de Jesus, o local onde o corpo de Jesus teria sido sepultado dos bárbaros muçulmanos. E essas cruzadas derramaram muito sangue. Cidades inteiras foram devastadas. Aldeias que viviam felizes desapareciam da noite para o dia, quando hordas de cruzados, falanges militares muito bem armadas pelos reis poderosos e pela igreja, nessa época, invadiam as cidades e matavam sem piedade. Foram séculos de guerras, de terror e de sangue. E, naturalmente, numa situação dessa, os espíritos envolvidos nessas campanhas militares, envolvidos na predominância do regime feudal, que era o regime em que a Europa vivia na Idade Média, em que alguns senhores possuíam vastas extensões de terra e oprimiam os trabalhadores que lá habitavam em um regime quase escravocrata. Não existia quase a vida nas cidades. A vida se dava dentro dessas grandes fazendas chamadas de feudos. Por isso que esse sistema passou a história conhecido como feudalismo. E os comprometimentos decorrentes das guerras, do feudalismo, das cruzadas, da tragédia que foi a chamada Santa Inquisição, quando milhares de pessoas foram torturadas e queimadas pela igreja. Naturalmente, essas situações geraram um ódio terrível. Muitos dos espíritos que hoje ainda se manifestam nas reuniões mediúnicas e dizem que odeiam o Cristo é porque foram vítimas da violência feita por homens maus, usando o nome de Cristo, fazendo com que as vítimas se tomassem de um horror ao cristianismo, fato que perdurou durante muitos séculos. E todos os espíritos comprometidos com a violência, com essas guerras, com a exploração do próximo, com a luta pelo poder a qualquer custo, pelo enriquecimento sobre o trabalho explorador de multidões, como que esses espíritos em desencarnando estavam nos céus da Europa, no plano espiritual da Europa. Certamente, numa situação espiritual muito lamentável, como nós podemos facilmente concluir, em vista dos conhecimentos que nós temos da lei de causa e efeito. Então, quando nós recebemos na década de 30, essa década terrível também para a Terra, que germinou e causou a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra de uma crueldade também atroz. E vem um livro como esse, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, surge a pergunta: pode algo de bom vir do Brasil? Esse país com expressões tão difíceis? Isso nos lembra o próprio Jesus. Conforme registra nos Evangelhos, Jesus morava em uma cidade chamada Nazaré. E quando ele começou a sua vida pública, as pessoas de outros estados da Palestina, de outras cidades, quando ouviam falar de Jesus, perguntavam: pode alguma coisa boa vir de Nazaré, a não ser peixe e legumes? Da mesma coisa se pergunta hoje: pode alguma coisa boa vir de um país como o Brasil, que atravessa graves problemas?
Sim, respondemos com absoluta convicção. Pode vir e vem uma luz espiritual que procura reviver o Evangelho de Jesus em toda a sua simplicidade e originalidade, para, a partir daí, irradiá-la para o mundo. Mas nós temos aqui no Brasil, as coletividades todas têm espíritos protetores, e conforme esse livro nos esclarece, o espírito protetor do Brasil chama-se Ismael. Ismael foi um dos filhos de Abraão, o outro foi o Isaac, o pai da raça judaica, e Israel, simbolicamente, o pai da raça árabe. Esse Ismael recebeu de Jesus o trabalho, a função de ser o guia espiritual do Brasil. E desde que Cabral aportou em nossas praias, descobrindo o nosso território, Ismael já estava na condução de todo o processo. Mas quando a colonização do Brasil exigiu o processo de escravidão dos negros africanos, a situação espiritual do Brasil ficou muito preocupante por causa da tremenda crueldade com que os negros eram tratados. E Ismael, isso está relatado no livro, foi a Jesus pedir socorro. Ele disse para ele: mestre, socorrei-nos, a situação dos africanos no Brasil está muito difícil. A crueldade de que estão sendo vítimas é uma crueldade muito intensa. Que socorro, que resposta tu nos dás? Ele colocou para Jesus, porque ele tinha sido colocado aqui pelo Mestre como guia espiritual na nossa pátria. E Jesus, então, respondeu para ele 6 pontos. Primeiro, Jesus falou para Ismael: considera primeiro que amor é lapidária de todos os espíritos que o Pai concede aos filhos, sem nunca colocar forças superiores às capacidades de cada um. Foi a primeira coisa que ele disse para Ismael. Segunda coisa: abriga aí, falou ele, agasalha, coloca aí, recebe nas sagradas terras da pátria do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. Disse mais: no meu coração chegam as súplicas. Jesus estava dizendo que ele ouvia lá dos sinos espirituais onde ele trabalha. Ele diz: no meu coração ecoam as súplicas, chegam as súplicas de todos os sofredores que se agrupam nas regiões espirituais inferiores do planeta Terra, sobretudo da Europa. Veja só, Jesus estava falando para Ismael acerca dos gritos de socorro, de desespero, que ele ouvia dessa população profundamente comprometida de que acabamos de falar, desencarnada, que se encontrava na Europa. Aí Jesus então dá uma instrução para ele, diz: agasalha-os nesta nova terra, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores. Veja só, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam as manchas da alma, porque é muito difícil nós nos redimirmos sem o contributo do sofrimento, sem a presença dessa grande mestra que é a dor, que nós podemos fazer uma avaliação pelos efeitos individuais que ela exerce sobre a nossa vida pessoal, lapidando-nos o espírito, conduzindo-nos para os objetivos finais, que é a perfeição. E disse mais: leva a essas coletividades, referindo-se aos europeus espirituais, àqueles que estão sinceramente arrependidos, leva-lhes a tua bandeira de paz e esperança, apresentando para eles uma nova oportunidade. Ensina-lhes, veja que interessante, ensina-lhes a ler,
os preceitos da minha doutrina, referia-se ao cristianismo, a doutrina de amor que Jesus havia trazido na terra. Ensina-os a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Então, esses ecos que Jesus estava ouvindo no plano espiritual eram esses espíritos europeus que estavam cansados de sofrer, que estavam cansados de reencarnar, errar, desencarnar, tornar a encarnar, errar, tornar a desencarnar, errar, num processo de sofrimento sem fim. Eles não aguentavam mais, queriam possibilidades novas para que pudessem começar o processo de regeneração. E foi então que, ouvindo o apelo de Jesus, Ismael então dirigiu-se para os planos espirituais inferiores da Europa, umbral, as trevas, as regiões onde estavam os espíritos infelizes e profundamente sofredores, esses senhores feudais, os padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, todos perdidos dos caminhos das suas consciências profundamente manchadas pelos crimes que eles perpetraram. E ele então reuniu um imenso grupo desses espíritos e falou para eles: irmãos, falou para eles Ismael comovido. Ismael estava emocionado. Até ao coração do Divino Mestre, referindo-se a Jesus, chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. E é por isso que eu estou aqui. Ordena Jesus que as suas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Jesus falando aos espíritos, Ismael falando aos espíritos: aqueles de vós que desejarem recuperação, venham para a nossa oficina de amor, humildade e redenção. Veja que nesse discurso, Ismael descortina para eles, então, as oportunidades que se abriam na terra recém-descoberta. Referia-se à América de maneira geral e particularmente ao Brasil. Foi um longo discurso em que os espíritos tomaram conhecimento da existência dessas terras novas aqui que haviam sido descobertas e da necessidade que havia de povoá-la, mas sobretudo da oportunidade que eles estavam tendo. Seguramente nós estávamos entre eles naquela época, estávamos tendo de recomeçar a reconstrução das nossas vidas numa terra virgem, numa terra que estava sendo iniciada a colonização, a habitação, construindo-se todo o processo de desenvolvimento. Então, nesse ponto, o Brasil se apresenta para nós como o grande coração do mundo que acolhe todos os sofredores espirituais, todos os desvalidos, todos os falidos, todos aqueles que foram profundamente comprometidos pelo mal em terras distantes. Então, quando nós ouvimos essa expressão, Brasil, coração do mundo, tenhamos a certeza que é por essas características de acolhimento dadas por Jesus que a nossa terra recebeu esse título. Por isso que quando a gente às vezes ouve alguém dizer: mas como pode ser o Brasil, com tanta corrupção, tanta crueldade, tanta maldade, tanta falta de moral, ser esse país? Mas é exatamente isso. O que Jesus ensinou, nos falou quando ele esteve na Palestina há 2000 anos? Vinde a mim todos vós cansados e aflitos. Estava falando aos derrotados, aos cansados. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, era Jesus convidando-os ou convidando-nos a recomeçar a vida aqui. Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então todos os espíritos, mancos, aleijados, doentes do ponto de vista espiritual, foram convocados, foram convidados para aqui recomeçarem a sua jornada no meio de um povo simples, ingênuo até,
que era a primitiva população indígena que aqui já habitava, a qual se juntou depois os negros africanos que para cá trouxeram a sua cultura, a sua civilização, que nos influenciaram profundamente. E é a pátria do Evangelho, então, porque é oferecido aos materialistas distantes a oportunidade de reconsiderarem as suas convicções religiosas e ideológicas, revisando-as à luz da doutrina nova que Jesus trouxe à Terra, que era o cristianismo verdadeiro. Por isso que essa bandeira, quando Jesus falou a Ismael, desfralda para ele a tua bandeira com esses princípios. E nessa bandeira, nas trevas, quando Ismael estava fazendo o discurso, reluziam 3 palavras: Deus, Cristo e caridade. Eles, então, os espíritos, quando viram aquela oportunidade, andaram até Ismael, queriam beijar-lhe a mão, a bandeira luminosa que ele desfraldava, agradecidos pela oportunidade de recomeçarem a sua vida longe das terras europeias, onde falharam sucessivamente. E é nesse contexto, então, que surge um grupo de particular interesse para nós aqui em Itanhubiras. Referimos-nos a um grupo de europeus, principalmente portugueses, em sua maioria, espanhóis também, mas ainda franceses, alguns ingleses, italianos e de outras partes da Europa, que, convocados por Ismael, procuraram, por causa de certas afinidades, um outro espírito que está citado também no Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Trata-se de Eliú, que na Terra, quando esteve reencarnado, foi conhecido como Dom Henrique de Sagres. Henrique de Sagres foi um português enviado por Jesus, que reencarnou em Portugal no século XV, para desenvolver a arte da navegação. E em 1434, ele fundou em Portugal a famosa Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres era uma universidade das artes da navegação. E a partir dela, o desenvolvimento da navegação foi extraordinário em Portugal. Essa escola é que permitiu que Portugal saísse pelo mundo, descobrisse o Brasil, descobrisse o caminho para as Índias com Vasco da Gama, porque essa escola permitiu o aperfeiçoamento da bússola, o aperfeiçoamento dos navios. Foram inventadas as caravelas. Vejam que Cristóvão Colombo, quando descobriu a América em 1492, veio em 3 caravelas com sua equipe. Pinta, Nina e Santa Maria, na música, imortalizada na música de Caetano Veloso. E Cabral também veio para cá graças a esse grande aperfeiçoamento da caravela, que mais tarde foi aperfeiçoado em naus e galeões de maior parte. Então a bússola, a caravela, o ascolado, um instrumento chamado balestilha, a ampulheta, o quadrante, que eram instrumentos que permitiam a localização do oceano, para não depender apenas das estrelas, que era muito precário. Então a gente vê que esse espírito, Dom Henrique de Sagres, deu um grande impulso à ciência da navegação nessa época e permitiu então que Portugal saísse pelo mundo. E foi esse espírito, quando desencarnado, que foi procurado por um grupo de outros espíritos falidos desses que nos referimos há pouco, esses cansados das guerras, das cruzadas, da Inquisição, e geralmente espíritos de vasto conhecimento, de muita experiência de vida, mas de nenhuma condição moral, ainda presos de costumes muito primitivos, de hábitos muito bárbaros do ponto de vista moral. E eles então solicitaram a Dom Henrique de Sagres que os orientasse particularmente. Nós não queremos continuar falhando também. E eles ouvimos falar de ti aqui no plano espiritual. Sabemos que és amigo de Jesus. Dá-nos o rumo, apresenta-nos uma direção.
E o Dom Henrique de Sagres recebeu-os com muito carinho, com muita atenção, e prometeu encaminhar para eles possibilidades novas na vida. E foi assim que organizou, no plano espiritual, uma expedição para conhecer as terras novas daqui do Brasil. Vieram com eles cerca de 200 espíritos que foram trazidos a Minas Gerais. Passaram pelo sul do estado, pelo Triângulo Mineiro, pela zona da Mata, pelo centro-oeste, todas as regiões muito prósperas como são até hoje. E por último, o norte de Minas. E o Dom Henrique, então, quando chegou na nossa região, sobrevoando, mostrou a eles esse chapadão, esse planalto que se apresentava na época, nos fins do século XVII, como um imenso deserto, completamente desabitado. Havia apenas animais, alguma água e árvores, nada mais do que isso. E ele disse então: eis a terra, o pedaço de terra que eu apresento para vocês como possibilidade de recomeço da existência. O país precisava ser povoado. O interior do Brasil ainda era muito desabitado. E esta região, então, não havia praticamente nenhum sinal de vida humana, a não ser algumas tribos indígenas, pequenas e afastadas umas das outras, mas não exatamente aqui perto dessa região. Então, quando ele chegou, apontou para os espíritos essa região, mostrou o córrego Bom Jardim e disse para eles: próximo a este córrego, podem erguer em nome de Jesus uma povoação. Se aceitarem, vocês serão localizados aqui. Os processos reencarnatórios começarão o mais breve possível e uma nova localidade deverá ser erguida às margens desse córrego. Era o discurso que ele fez para eles, apresentando as possibilidades novas. E eles, então, que haviam em sua maioria destruído cidades, dizimado famílias, arrasado com plantações, receberam com lágrimas esta oportunidade de trabalho. Agradeceram. E então, Dom Henrique fez a eles um belo discurso, mostrando que a nova civilização a ser erguida aqui às margens do córrego Bom Jardim deveria ser em bases cristãs, em bases do cristianismo. E eles, então, foram trazidos para o plano espiritual do Brasil, da nossa região, para começar os processos de reencarnação. Mas como isso seria possível se não havia viva alma por aqui? Se não havia casais que pudessem começar o processo de fecundação para possibilitar a reencarnação desses espíritos? Eles foram localizados, então, na povoação mais próxima, que é o estado da Bahia, onde haviam muitas cidades já na época, mais do que aqui nessa região de Minas, e onde eles começaram a reencarnar para, no tempo certo, serem atraídos através de processos migratórios que estão registrados na história de Itaiobeiras para esta região. Foi assim que no ano de 1875, que por sinal foi o ano de lançamento no Brasil de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi lançado na França em 1857. A primeira tradução, feita por Dr. Joaquim Travassos, era um médico baiano, foi lançado no Brasil pela editora Carnier do Rio de Janeiro, exatamente nesse ano de 1875. E nesse ano, então, foram lançadas simbolicamente as bases históricas de Itaiobeiras, com a construção de um cemitério, de um cruzeiro e de uma capela, que ficavam exatamente no fundo do mercado municipal, onde hoje é a Praça Joaquim Teixeira. E na base do cruzeiro estava inscrito o ano 1875. Foi nessa época, então, que esse grupo de cerca de 200 espíritos, mais ou menos, começou a reencarnar, sobretudo na Bahia.
e da Bahia, então, sobretudo através do trabalho de mascates que passaram a percorrer a região, encontraram aqui em Taiobeiras um entroncamento que se formava de fazendeiros que levavam bois de Brejo das Almas, que é Francisco Sá, hoje, para Pedra Azul, para aquela região onde havia um intenso comércio de gado. E aqui nada mais era do que uma parada dormitório para que eles pudessem passar a noite quando porventura aqui chegassem. E então, a partir desse cruzeiro, dessa capela, desse cemitério feito em 1875, começou esse processo de lenta ampliação do povoado, que passou a ter uma expressão mais forte a partir do ano de 1900, com a chegada em Taiobeiras de uma família muito especial para a sua história, que é a família Rego. Chegou aqui um mascate da Bahia chamado Martinho Antônio Rego. Martinho Rego, como ficou conhecido, era um espírito muito progressista, de ideais avançados, ideais nobres, e ele, que desencarnou em 1911, vítima de um assassinato, ele levou um tiro. Nesses 11 anos que ele ficou aqui, ele promoveu o progresso possível. Ele construiu o atual cemitério, ele fundou a primeira escola, ele estabeleceu ainda que precariamente o primeiro planejamento urbano de Taiobeiras, orientando as primeiras construções do povoado que ficavam entre a Travessa Martinho Rego, que leva o seu nome, e a Rua Bom Jardim, e o mercado, o antigo mercado, ficava mais ou menos onde é o atual mercado, só que muito menor naturalmente. Então, a partir dessa família, outras mais foram vindo, foram chegando, e o povoado foi crescendo até transformar-se em um distrito do município de Rio Pardo, sendo que a partir de 1924 passou a pertencer a Salinas. Então, as reencarnações programadas do plano espiritual, sob a coordenação de Dom Henrique de Sales, começaram a efetivar-se em nossa terra. E providenciou-se, então, no plano espiritual de Taiobeiras, uma construção espiritual de uma pequena cidade. Essa pequena cidade nada mais era do que uma espécie de acampamento, onde os espíritos que já iam reencarnar-se diretamente aqui com o crescimento da cidade, onde os espíritos ficavam provisoriamente para serem encaminhados aos processos de reencarnação. E esse pequeno acampamento, com o desenvolvimento da cidade, foi crescendo também, foi ampliando, e ele foi construído sob as ordenações de outro português ilustre, ou melhor, de outra portuguesa ilustre. Trata-se de Dona Isabel de Aragão, antiga rainha de Portugal, canonizada pela Igreja como santa no século XVII, pela extrema bondade de que é portadora. Aqueles que já leram o livro Nosso Lar devem estar lembrados de um espírito chamado Veneranda. Ela e o governador de Nosso Lar foram os únicos, os que residiam à época que André Luiz escreveu nessa colônia espiritual, foram os únicos que tiveram a oportunidade de ver pessoalmente Jesus. Isso dá uma ideia da elevação desse espírito. Ela era conhecida em Portugal como a Rainha das Rosas, por causa de um episódio célebre em que ela, que era extremamente caridosa, ia auxiliar pessoalmente os desfavorecidos, os pobres, levando pães, dava banho nas pessoas, ela dava banho em leprosos, convivia próxima a eles sem nenhum receio. E certa vez o marido dela, que era durão, encontrou-a indo com o avental. O avental, naquela época, era uma parte exterior daquelas saias rodadas antigas que serviam como sacola, como saco para colocar todas. E esse saco estava cheio de pães. E de repente ela estava no caminho quando seu marido aproxima-se a cavalo. Dom João IV diz a ela: mulher, que levas aí? Ele era muito rigoroso. E ela então disse: meu senhor, são rosas. Quero vê-las. Ela então abre o avental e
caem rosas perfumadíssimas no chão. Então ela foi uma pessoa de uma extraordinária capacidade de amor, que teve um papel importantíssimo na história portuguesa do ponto de vista espiritual. Quem leu o livro Mensagens de Inês de Castro, também psicografado por Chico, vai entender esse papel dela. Ela teve um papel extraordinário conciliando os interesses das famílias reais que lutavam pelos tronos na época, para permitir a unificação de Portugal e o cumprimento por essa nação do seu destino de país responsável por grandes descobrimentos. Então, essa veneranda, que foi uma das fundadoras da colônia espiritual Nosso Lar, orientou também a construção desta pequena colônia que está localizada nos céus de Itaiobeiras, a oeste da nossa cidade. O lado oeste é o lado onde há o pôr do sol, aqui atrás, mais ou menos, a alguns quilômetros, e desta colônia espiritual começaram a partir, então, para a reencarnação, os espíritos responsáveis pelo progresso de Itaiobeiras. Quando nós olhamos para a história da nossa cidade, quando nós vemos o amor que os antigos habitantes daqui demonstravam pela cidade, nós entendemos o espírito de luta que movia essas pessoas quando reencarnadas. Elas tinham um profundo amor pelo município. Dedicavam-se, os pioneiros, pessoalmente à construção. Pegavam enxadas, picaretas, construíam com os próprios recursos qualquer coisa que fosse necessária para aprimorar a vida aqui. Trouxeram água até no chafariz no centro da cidade, canalizando o córrego, o jardim. Na década de 50 foi construída uma pequena usina hidrelétrica, aproveitando o tocão para gerar energia elétrica em Itaiobeiras, com que a cidade nem sonhava na época. Na década de 40 foi construído o campo de avião. A família Almeida teve uma grande participação nisso. Então, esses espíritos que lutaram bravamente em todos os campos do saber pelo progresso de Itaiobeiras são espíritos que vieram da Europa, que aqui reencarnaram aceitando a proposta de Dom Henriques, com esse propósito de fazer com que ele se recuperasse e que a cidade progredisse. E quando nós comparamos Itaiobeiras com outras cidades da região, a gente vê que há em apenas 60 anos de emancipação política, 60 anos de história em que Itaiobeiras teve autonomia para construir o seu destino, em tão curto espaço de tempo, ela alcançou um progresso, um desenvolvimento que cidades centenárias até hoje não conseguiram, exatamente por causa do idealismo que moveu esses espíritos na execução do planejamento da nossa comunidade, da nossa população, da nossa cidade. E essa colônia espiritual ficou conhecida, recebeu o nome de Colônia Santa Isabel, exatamente em homenagem a Isabel, que foi canonizada pela igreja, recebendo o nome de Santa Isabel. Mas ela é conhecida por uma particularidade: Colônia das Flores. Já existe uma outra Colônia das Flores no Brasil, mais distante daqui, uma muito grande. Mas esse apelido carinhoso que lhe deram é exatamente por causa do cuidado que Isabel de Aragão, o amor que ela tem com as flores. E os arquitetos que a planejaram cuidaram delicadamente dos esboços arquitetônicos para que ela comportasse jardins belíssimos. Ao contrário da nossa região, que frequentemente é tão ressequida, que se ressente tanto da falta de água, lá nós temos uma exuberância vegetal, e dizem os espíritos que ela é das mais lindas que existem, embora seja muito pequena, por causa desses cuidados especiais, do capricho, do mimo que norteou a construção dela sob a coordenação de Isabel. Então, todos esses espíritos tinham o objetivo de recuperar-se espiritualmente e, ao mesmo tempo, cooperar com os desígnios de Jesus
para a ocupação e povoamento do Brasil. E quando o município começou com esses símbolos do catolicismo, a capela, o cemitério e a cruz, o cruzeiro, que hoje foi transferido lá para o bairro Santos Cruzeiros, são símbolos tipicamente católicos, porque as comunidades que vieram, em sua grande maioria, eram naturalmente espíritos católicos e não poderia ser diferente. Mas naquela época já havia nos planos espirituais do Brasil e da Europa divulgação pelos espíritos da doutrina espírita que estava chegando à Terra naquela oportunidade. E duas famílias, particularmente em Itaiobeiras, se interessaram pelo espiritismo no plano espiritual e se propuseram a reencarnar também aqui na região para trazer a Itaiobeiras a doutrina espírita. Esta família, ou estas famílias, são as famílias Rego e Almeida. A família Rego começou exatamente com Martinho Rego, que veio da Bahia para cá, casou-se com Dona Jovita Secundina Rego, e aqui passou a constituir um clã familiar que gerou numerosa descendência. E entre essa descendência, nós temos a figura de João Rego. João Rego, filho de Martinho Rego, recebeu do pai por herança muitos terrenos no município, tanto na zona rural como na zona urbana. E esse terreno aqui, onde está hoje a Casa Espírita, era de João Rego, que fez a doação dele espontânea para que aqui fosse construído em 1970 o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Mas muito antes disso, na década de 40, o Espiritismo já tinha começado através de João Rego, através da família, dos cultos familiares. Porque na década de 40 aconteceram dois episódios profundamente marcantes. Passou por aqui Chico Xavier, funcionário do Ministério da Agricultura, trabalhava na Fazenda Modelo do Governo Federal em Pedro Leopoldo. Ele ia a Pedra Azul numa missão de trabalho para a Fazenda Modelo ligada ao parque de exposições daquela cidade. E ele dormiu, pernoitou aqui na cidade. E nesse pernoite aqui, ele fez contato com João Rego, deixando em Itaiobeiras, na década de 40, os primeiros livros espíritas que entraram aqui na cidade. Foi o Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra que Chico psicografou com poesias dos grandes poetas brasileiros e portugueses, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa mesma época, o filho de João Rego, Anderci Rego, já desencarnado também, adoeceu gravemente. Não havia recursos médicos para ele na época. Ele levou a União Espírita Mineira, que funcionava na Rua Guarani, em Belo Horizonte, sob indicação de amigos, e lá ele ficou curado. E o João Rego, a família Rego, tinha uma particularidade: era uma família de presbiterianos, evangélicos presbiterianos. A partir desses fatos, João Rego converteu-se ao Espiritismo e passou a estudá-lo e a praticá-lo na sua residência, até 1970, quando então foi construída a primeira sede desta instituição. Esta arquitetura que temos aqui hoje, ela foi reformada em 1996, quando o Zé Maria, que está presente, era o presidente da Casa Espírita. Então, temos uma história muito rica, em que percebemos o imenso carinho que o plano espiritual devota a Itaiobeiras, devota ao desenvolvimento religioso da nossa cidade, para que nós possamos corresponder a isso. É que a doutrina espírita, aqui implantada desde a década de 40, com os pioneiros enfrentando preconceitos imensos. Porque se hoje ainda há preconceito, dá para se imaginar como era naquela época, como era a situação. Muito, mas muito difíceis. Então, só pessoas, espíritos, que tinham um ideal em
profundamente implantado na alma é que poderia fazer o trabalho que eles fizeram. E nesse particular, então, eles cumpriram plenamente o seu papel, que foi introduzir na Taiobeiras, a cidade novíssima ainda, a doutrina espírita. Fato que particularmente reputamos como extraordinário. Assim a cidade nasceu sob a égide do Cristo, com o catolicismo e logo depois com o espiritismo. Então pessoas de diversas localidades da Bahia vieram para cá, começaram a construir-se os diversos troncos familiares, delineando-se as grandes famílias que nós encontramos em Taiobeiras. Podemos citar o nome de algumas cujos nomes são genuinamente portugueses ou espanhóis, em sua maioria. Oliveira, Almeida, Mendes, Ferreira, Lopes, Marques, Souza, Cardoso, Cruz, Silva, Lima, Rego, Teixeira, Costa, Cunha, Carvalho, Pereira, Davi, Xavier, Gomes, Miranda e muitas outras famílias. Quando nós pegamos, por exemplo, qual a origem do nome Martins? Os Martins estão, embora hoje não estejam fazendo parte, estão entre os fundadores da Casa Espírita. Na primeira ata está Marcelino Martins, que os mais antigos devem ter conhecido como um dos fundadores, o primeiro vice-presidente, Ione Cruz como uma das fundadoras, e muitas outras pessoas, Olímpio Ribeiro. Quando pegamos o nome Martins, por exemplo, é uma adaptação do Martínez espanhol. Mendes é uma adaptação do Menéndez, ou do Mendes com Z, espanhol. Se pegamos o Souza e o Oliveira, são nomes genuinamente portugueses, herdados, sobretudo, da colonização judaica que houve nos primórdios de Portugal no século I. Rego, nome genuinamente português. Miranda, nome, sobrenome, aliás, todos eles portugueses. Então nós temos, nas vinculações históricas das famílias aqui, a descendência, ou a ascendência, melhor dizendo, dos portugueses, principalmente de espanhóis, de ingleses, família Davi, de franceses e outros mais. E o que nos chama a atenção também no desenvolvimento da doutrina espírita é que esta família que deliberou implantar o espiritismo em nossa cidade foi uma família pródiga em médiuns. O próprio João Rego era um médium extraordinário. As filhas dele, principalmente, quase todas eram médiuns extraordinários e que contribuíram muito com o seu trabalho para a implantação do espiritismo aqui. Quem teve a oportunidade de conhecer a casa de João Rego, infelizmente a derrubida, ela ficava onde hoje fica a Eletrosom, ali na Avenida da Liberdade. Quando a gente entrava lá naquela casa antiga, os assoalhos de madeira corridos, a gente sentia uma vibração tão diferente, uma coisa tão especial que eu, criança, que não identificava, não conhecia nada disso, quando eu entrava lá eu sentia uma coisa completamente diferente. Era a psicosfera que havia no lugar. E hoje esses espíritos estão aí, uns reencarnados, outros aqui conosco nesse momento, no plano espiritual, participando desse momento. Outros mais que foram chegando, foram agregando, multiplicando as possibilidades de renascimento e de trabalho. Por isso, os que hoje nos achamos aqui participando dos conhecimentos apresentados pela doutrina espírita, sobretudo